Prezado investidor, estamos aqui para compartilhar com vocês novamente o encerramento do ano. Até peço um pouco de desculpas porque nós demoramos um pouco mais para fazer esse vídeo. A gente aguardou os desenrolares recentes aí de Brasil e de mercado para com isso conseguir trazer bem mais informações. Então é um daqueles vídeos longos, pode dar 1,5 de velocidade aí se você quiser acelerar para encurtar o seu tempo, se não, vai aproveitando, tem muito conteúdo, a gente vai compartilhar bastante coisa aqui sobre cenário, sobre o posicionamento das carteiras, sobre as teses de investimento. E eu queria começar com uma consideração inicial, justamente de quando a gente olha para o Ibovespa esse ano, ele está com uma queda de 2,2 agora, até alguns dias atrás, até algumas semaninhas atrás. Só quando a gente olha para a mediana do retorno das ações brasileiras, compostas pelo Ibovespa, a gente vê uma queda de menos 18,8. Três ações distorcem muito toda a amostra do mercado brasileiro, basicamente. Vale, Petrobras e Banco Itaú. Essas três ações, elas tiveram um efeito super positivo no índice, enquanto o restante teve essa queda média aí de quase 20%. Quando a gente olha para as ações de small caps, o índice de small cap, o estrago é muito maior. No mês passado, o índice de small cap chegou a cair 13%. Esse mês agora, o índice de small cap está caindo 9%. Então, no pós-eleição, a combinação desses dois índices foi realmente um estrago bem grande, bem relevante. O que coloca muito disso já no preço dos ativos brasileiros. E aí, à frente, a gente vai discorrer muitas dessas questões aí relacionadas às expectativas. Mesmo assim, quando a gente compara os nossos fundos hoje com a indústria geral, a gente vai observar que tanto no mês de novembro quanto até agora no mês de dezembro, essa segunda quinzena de dezembro, nós fomos muito bem. Os fundos estão super resilientes, então logo na primeira semana após a eleição que o mercado subiu, nós fizemos muito caixa nos fundos, compramos proteções, fizemos algumas estratégias para diminuir um pouco a volatilidade que nós acreditávamos que poderia surgir até o final de dezembro. Basicamente uma troca de governo, uma transição de governo, é possível de ter todos esses ruídos que nós estamos vendo, e isso não vou dizer que é normal, não é, nunca é normal, mas é possível, dado a característica de Brasil. Então, nós acabamos fazendo várias proteções para que reduzisse esse efeito, o que trouxe um resultado bem positivo, tanto para novembro, como eu falei, uma queda de 13 do índice de small cap, mais de 20 nesse período todo, e aí você tem o estratégia e o ultra levemente negativo, o ultra até positivo, porque aí já tinha outras estratégias combinadas no fundo, mas de certa forma foi um massacre o mês de novembro e dezembro para a indústria de fundos no Brasil, de renda variável e outras categorias também, e ainda assim nós passamos muito bem por isso. Então é importante salientar aqui que essa dinâmica de preço, os nossos ativos eles se desvalorizaram também, tá? Então as principais teses dos fundos, elas também sofreram essas desvalorizações, mas nós conseguimos, através de proteções, conter o principal efeito, o maior efeito dessa desvalorização. O que traz para você, nosso investidor, um potencial de retorno muito maior ali na frente, pois os ativos mega desvalorizados, com essa queda gigantesca, com muito desse risco de início de governo precificado, e aí a gente vai falar lá na frente, mas em contrapartida com os ativos também muito depreciados e com níveis de precificação que precificam um cenário de caos gigante já no próximo ano. Coisa que, na nossa leitura, não deve acontecer, ou se acontecer, com uma dinâmica bem diferente. Isso se mostra também no fluxo de gringo. O gringo aqui, quando a gente olha a notícia recente, o gringo tem comprado o Brasil, o gringo tem vindo para o Brasil, então o investimento de estrangeiro no Brasil tem sido relevante, e isso também por uma questão mais macro global, que a gente imagina que... Eu vou tentar fazer um resumo grande dessa questão macro global, até para não ficar muito mais longo o vídeo, mas nessa apresentação aqui que nós elaboramos, agora recente, então ela tem muito mais detalhes, tem muito mais informações relacionadas a esse cenário macro, e nós vamos deixar ela aqui para que vocês possam acessar ela, acompanhar essa apresentação de forma mais tranquila, independente do nosso vídeo aqui, mas a grande mensagem, o grande enredo macro dessa percepção é a seguinte:
Uma notícia super relevante dessas últimas 3 semanas, que passou muito desapercebido pelo investidor brasileiro, por conta de todos esses ruídos da política nacional, foi a reabertura da China. A reabertura da China, sem dúvida alguma, é uma das melhores notícias que nós poderíamos ter para o começo do ano que vem e para encerrar esse ano de 2022 aí tão complexo, com tantas variáveis. Com todas as revoltas populares e pressões populares por conta de Covid, a China flexibilizou a política de zero Covid deles. Então, isso vai trazer um impacto de crescimento de demanda muito significativo para a China nesses próximos 6 meses, 1 ano. China crescendo, basicamente a gente está dizendo que o Brasil vai a reboque. Então, China indo muito bem, o Brasil vai ter uma dinâmica positiva para capturar também. Esse é o primeiro ponto que nos deixa relativamente otimistas com relação ao Brasil no ano que vem. O segundo ponto, a combinação de uma China mais forte, uma China com uma atividade econômica mais vultosa, e ao passo em que os Estados Unidos vão desacelerar, então devem ter um processo de desaceleração por conta da alta dos juros, a atividade econômica também desacelerando. Essa combinação, dos Estados Unidos desacelerando, dólar mais fraco no mundo. Então, na nossa percepção, o índice do dólar no mundo ele já começou a ter uma desvalorização, e talvez isso explique esse movimento do gringo comprando países emergentes, somado a uma possibilidade da China com um crescimento mais robusto ao longo do ano que vem. Obviamente, à medida em que for reabrindo com mais força a economia chinesa, processo de estímulo econômico, processos de suporte de infraestrutura, todo tipo de arcabouço macroeconômico de suporte à atividade deve surgir por parte da China. Para vocês terem uma ideia, um número super relevante. Nas últimas 2 semanas, o número de voos, de pousos e decolagens em Beijing teve um incremento de 65%. A China ela está fora do mercado de petróleo nesses últimos 2 anos, com mais ou menos 1,5 milhão de barris diários. Então, o consumo de petróleo diário tem um terço quase da demanda global, cerca de 1,5 milhão de barril diário, é feito pela China e estava fora do mercado. Isso vai voltar com uma força grande nessas próximas semanas e meses. E isso vai ser muito positivo. Como eu falei, nos Estados Unidos desacelerando, cenário de possivelmente o dólar também perdendo valor contra o mundo. E aí investidores buscando países emergentes, porque essa combinação ela foi vista poucas vezes na história. Uma combinação de uma economia que é a segunda maior economia do mundo subindo com força e a primeira economia desacelerando. Quando a gente olha para o Brasil, nós temos uma questão pessoal, né, ideológica e de identificação com os Estados Unidos. Mas quando a gente olha para a atividade econômica, nós temos uma dependência muito maior da Ásia e da China. E isso tende a trazer consequências positivas para o Brasil. Então, quando a gente olha para uma questão de fluxo de países emergentes, e você olhando para os principais países em que os investidores poderiam alocar capital, Rússia não dá mais por conta de guerra, leste europeu complicado por conta de guerra, o México ele teve um desempenho fantástico ao longo desse ano, fazendo até um parênteses, né, para o Brasil. O México, o López Obrador, que é o presidente do México, quando assumiu, teve um ruído muito parecido com esse que nós estamos vendo hoje no Brasil. Inclusive, algumas empresas brasileiras tiveram contratos cancelados, teve uma série de confusões lá no início do mandato do López Obrador. E o México, esse ano, é o destaque de valorização em torno dos países emergentes. Então, é um país que está caro. As empresas lá, as ações estão relativamente caras quando comparado ao Brasil, por exemplo. Então, você tem Rússia com problema, México caro, África do Sul ok, muito parecido com o Brasil, mas tem um valuation um pouco acima de Brasil também. Leste europeu com problema. A própria China, que não é um emergente, mas poderia receber fluxo de dinheiro americano, talvez não, por conta de todas as discussões geopolíticas entre Estados Unidos e China. Então o Brasil ele vira quase que uma unanimidade em termos de alocação de dinheiro por parte do gringo, que não tem essa paixão, esse apego tão grande quanto nós temos internamente, pós-eleição, quem ganhou, quem perdeu, como que fica e tudo mais. Então o gringo ele vem mais racional, e aí o início desse gringo já é visível. A gente já pode ver nos fluxos diários e semanais da nossa bolsa
investimento de gringo com grande frequência. Isso deve acelerar no primeiro semestre do ano que vem, porque tem algumas questões técnicas, então muitos investidores globais acabam promovendo as rotações de portfólio no primeiro semestre, então a gente deve assistir isso, e espero eu, né, que acabe aquele cenário em que o brasileiro, o investidor nacional vai estar perdido, porque vendeu muita bolsa ao longo dessas últimas semanas, porque está com medo, está apavorado, está desesperado. Em contrapartida, os negócios continuam, as empresas seguem, com preços absurdos, níveis de grandes crises que nós tivemos, níveis de valuation realmente estressados, e aí o gringo olha para isso e fala, poxa, vou comprar Brasil, vou comprar ativos desvalorizados. Então isso a gente tem visto realmente com grande frequência. Então nessa apresentação é possível de você ver lá vários dados relacionados a isso. Nós nos posicionamos então nos fundos um pouco para esse cenário, mas claro com uma gama de posições específicas, microeconômicas, vantagens competitivas nos seus mercados, que possuem realmente um potencial de valorização significativo, e vamos ficar focado nisso. Mas sem dúvida alguma, essa composição de cenário global, ela é extremamente favorável para o Brasil, é extremamente favorável, e isso pode deixar o investidor local um pouco perdido já no primeiro semestre do ano que vem, vendo eventualmente a bolsa subir, e obviamente falar, poxa, não estou entendendo, tem aqui a dinâmica econômica, tem a dinâmica política, e isso vai acabar deixando a confusão, e o gringo tomando Brasil, comprando Brasil e realmente aproveitando os níveis de valuation muito baratos aqui no Brasil. Então, esse é o cenário macro, tá? Esse é o pano de fundo. Nessa apresentação tem mais. Claro, ficamos aqui à disposição de vocês para entrar mais nesse assunto. Eu só quero, para não ficar muito extensa a nossa live aqui e não ficar cansativo para todos nós, e poder entrar nas dinâmicas dos fundos e das nossas posições, então fazer esse resumo macro global, para deixar claro o que nós estamos vendo em cenário global e como que a gente está se posicionando para isso. É claro que em termos de Brasil, nós devemos assistir nesses próximos 6 meses uma desaceleração da atividade econômica por causa de confiança. A gente já vê isso em alguns indicadores econômicos, também está aqui na apresentação essa composição. Isso tem um lado bom e um lado ruim, como tudo na nossa vida. O lado bom é que vai tirar a pressão inflacionária, vai contribuir para esse cenário de controle de preços, de inflação, de ajuste. Também o fluxo de investidor estrangeiro deve contribuir para uma possível queda do dólar nesse próximo ano que a gente está vendo. O fluxo financeiro diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, ele segue em níveis acima do governo Dilma, então é algo extremamente relevante. Então nós teremos um fluxo de mercadorias positivo por conta de China e um fluxo de demanda financeiro por conta de arbitragem de juros. Esses dois fluxos somados devem contribuir tanto para a balança comercial quanto para fluxo de capitais e podem contribuir com o nosso real. Isso é algo que a gente já tem visto nessas últimas semanas. Um grande fluxo gigante de dinheiro saindo do Brasil por conta do pós-eleição, dados semanais de investidores comprando coisas fora do Brasil. Na nossa percepção, os Estados Unidos ainda têm um potencial de downside, um potencial de queda no mercado lá, por conta da desaceleração, então nós temos aproveitado isso em alguns momentos, só que isso, combinado com China, é o cenário que nós estamos falando, a possibilidade de queda do dólar e de alta de ativos globais de países emergentes. E aí, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente percebe o nível de valuation de Brasil, de novo, estamos no nível de crise de 2008, não é possível a gente olhar aqui o Ibovespa sobre preço-lucro, mesmo com uma possível desaceleração nesses próximos 6 meses da atividade econômica, as empresas tendem a ter um resultado muito parecido com esses últimos 12 meses que nós vimos. Então a gente acredita que isso aqui tem uma distorção gigantesca, é bem visível. Quando a gente olha para small caps, a gente vê ainda mais descontado, então o índice de small caps ele está com uma relação de preço-lucro também absurda, é algo com um desconto tão grande, ainda mais depois dessa queda recente. É importante lembrar, pessoal, que essa queda recente no mercado brasileiro, ela está precificando um cenário futuro muito ruim.
ela realmente está precificando uma dinâmica, uma tendência de cenário econômico muito ruim. A gente deve ver uma desaceleração, mas talvez não um cenário tão ruim quanto ele está parecendo. E é justamente essa diferença entre preço, valor e dinâmica que captura o investidor que olha para fundamento. Então, nós estamos muito tranquilos, muito confiantes em relação aos fundamentos das empresas que nós temos, e certamente a gente tem um potencial de valorização muito grande. Também é legal de observar, claro que com todas as dinâmicas de ciclos diferentes, mas normalmente num ciclo de commodity, o Brasil tende a ir muito bem, isso funciona muito bem para o Brasil. E o primeiro ano de governo de um presidente, ele também tende a ser muito positivo para as ações, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. É possível a gente ver no início de mandato lá dos primeiros 2 anos do Lula, também no mandato da FHC. A Dilma só que pegou o primeiro mandato com a crise de Europa e tudo mais, mas o segundo, obviamente, todo aquele estrago que já havia sido feito para ganhar as eleições. Então, no primeiro ano de governo dela fica bem distorcido. Mas nos Estados Unidos mesmo é possível a gente ver Biden ganhando, com todo esse cenário de alta de juros esse ano passado, e aí as ações americanas performando, também tendo dinâmica positiva. Então, é interessante essa observação, não que isso aqui valide nenhuma tese não, tá? É mais uma curiosidade, mas no sentido de pensar que um governante, quando ele senta na cadeira no primeiro ano, ele precisa que o governo vá bem, ele precisa que a economia vá bem. Então, todos esses ruídos que temos visto nesses últimos 45 dias, eles podem ser um efeito de toda a maldade sendo realizada nesse primeiro momento, e aí a partir de janeiro as coisas entrando numa normalidade muito mais correta, numa tendência de atividade econômica muito mais positiva do que negativa, tá? Então, esse é o panorama de fundo, esse é o cenário que nós estamos desenhando para trabalhar no ano que vem. E aí a gente pode falar, então, especificamente de cada fundo, entrar nas estratégias. Eu vou falar rapidamente sobre o CTM Red, que tem um ano muito positivo, tem um ano bacana. E quando a gente olha para o CTM Red, nós tivemos 2 principais movimentos recentes, tá? Nós desinvestimos de um ativo muito antigo dentro do fundo, era uma posição que, em função da expressiva valorização que esse ativo teve, ela já estava com um tamanho relativamente grande dentro do fundo, que foi uma posição do Fundo do Nordeste, né, o Finor 11. Nós realizamos essa posição, nós iniciamos nosso investimento nisso aqui há quase 5 anos atrás, início de cotação a 15 centavos, e saímos agora num leilão no final de outubro a 90 centavos. Então, quando a gente sempre fala que nós olhamos todo tipo de ativo diferente, e é aí que a gente tem um diferencial relevante por conseguir arbitrar essas coisas diferentes, está aqui um grande exemplo, um grande valor que nós geramos para os nossos investidores ao longo de todo esse tempo. Nós também diminuímos a nossa posição de Prisma Proton, aquele fundo que nós falamos várias vezes de energia, usinas solares. Basicamente diminuímos em função da redução da liquidez do fundo e também da volatilidade que estava causando no CTM Red. Então, foram 2 ativos que nós tivemos a oportunidade de desinvestir com um enorme resultado, um resultado muito expressivo, como é possível ver aqui, e o outro em que nós zeramos a posição mesmo com retorno negativo, então um retorno aí próximo de 10% negativo. Mesmo assim, um ativo fantástico, tá? Você, pessoa física, deveria olhar esse ativo sem sombra de dúvidas, numa dinâmica de retorno positivo de longo prazo, com isenção de imposto de renda, de ganho de capital, um ativo que está negociando com uma taxa de retorno de IPCA mais 13, mais ou menos. Então, nós acabamos desinvestindo muito mais por uma dinâmica de portfólio, por olhar o nosso portfólio e buscar reduzir essa volatilidade que o fundo vinha entregando, do que propriamente algo com o ativo, algo específico com o ativo, tá? Um ativo muito novo, foi mal distribuído, as pessoas físicas estão nesse momento doido aí de se desfazer de tudo, então isso contribuiu de maneira negativa, então por isso que nós optamos por desinvestir do fundo e seguir com a nossa estratégia. Nós estamos com um direcional zero no fundo hoje, né? Então comprado em uma carteira de ações, vendido em outras. Muitas empresas estatais vendidas, tá? Então temos posições vendidas em empresas estatais, Petrobras, Banco do Brasil Seguridade, Caixa Seguridade, possivelmente nas próximas semanas aí
talvez Banco do Brasil também. Então a gente tem uma percepção de que ao longo desses 4 anos, uma das coisas que não devem performar é essa classe de empresas estatais, por uma orientação diferente de olhar o custo de capital das companhias de uma maneira diferente. Então isso, sem sombra de dúvidas, impacta no bolso do investidor, que quer retorno. No final do dia, o investidor ele precisa ter retorno do capital e precisa ter que os executivos e os controladores eles tenham a máxima de custo de capital, retorno de capital, lucro, resultado, e aí é onde a gente ganha dinheiro. Então, certamente, isso não é uma orientação, não é uma dinâmica que deve ser observada pelo novo governo em relação às estatais. O cunho social tende a ganhar muito espaço, e aí isso certamente vai acabar comprometendo o retorno. Então, a composição do CTM Red hoje está muito nesse sentido. Muita renda fixa, pós-fixada, CDI, título público, renda fixa pura na maioria do seu patrimônio, e aí uma carteira comprada, uma carteira vendida e operações pontuais, principalmente dessas arbitragens que podem surgir. Ao longo desse ano, nós desinvestimos de 3 arbitragens, basicamente, diferentes, né, no sentido de fechamento de capital, de estratégias que a gente olha e que a gente comenta sempre com você, nosso investidor. Então, Login Logística, o Finor 11 e Domo Energia. Foram 3 eventos que nós acompanhamos e vimos, então, o desinvestimento ao longo desse ano e com um retorno extremamente expressivo para o nosso investidor. Falando do nosso CTM Estratégia agora, então, a composição setorial do fundo, você pode observar aqui. Então, em função desse pós-eleição, nós pegamos a primeira semana e aumentamos o caixa, aumentamos as proteções. Isso proporcionou que esses últimos 40 dias não tenham sido tão dramáticos como foram para o mercado acionário brasileiro de fato. Nós fizemos algumas alterações nesses últimos 60, 90 dias no fundo. Desinvestimos de uma posição histórica, que era de Unipar Carbocloro. Então, nós optamos por desinvestir, olhando para o cenário americano, de dinâmica de mercado imobiliário, em que isso tem um peso muito grande para cloro e soda no Brasil, e também desse cenário que nós comentamos de commodity e de, eventualmente, uma desvalorização do dólar frente ao real, uma possibilidade de um real melhor por conta de China e de desvalorização do dólar global, e isso certamente seria uma combinação muito ruim para uma empresa de commodity, a moeda mais o preço da commodity. Apesar de sermos apaixonados aqui pela Unipar, ao longo desses 10 anos, foi uma história que nos acompanhou por todo esse tempo. Tivemos um retorno muito expressivo nas ações da companhia, como a gente pode observar, mas chegou a hora da gente desinvestir e aguardar e olhar. Certamente, num nível de preço que a gente entenda super descontado, assim, a grande probabilidade que voltemos a ser investidores da companhia por admirar tanto a maneira como a companhia é gerida, quanto o negócio, como a formação desse negócio. Ele é realmente um negócio muito único, tem suas vantagens de forma super relevante. Mas, nesse momento, nós entendemos que fazia sentido desinvestir, então encerramos esse investimento e focamos principalmente nas nossas 3 principais teses hoje, que fazemos até referências, né, de que Bemob, por exemplo, pode ser a nossa Unipar lá de trás. Temos uma expectativa muito relevante, muito positiva relacionada a Bemob, e isso se retrata em função do valuation extremamente deprimido da companhia, uma companhia recente de bolsa, teve um início um pouco mais conturbado, com alguns investidores se desfazendo de posições relevantes da companhia. Então isso proporcionou a nossa chance de montar uma posição relevante na companhia. A companhia está entregando resultados maravilhosos. Então, o segundo trimestre da companhia aqui, e esse ano mesmo, um resultado maravilhoso. A companhia vem fazendo um trabalho fantástico. Como curiosidade, isso ainda não deve trazer grandes resultados financeiros, mas como curiosidade, a Bemob ela entrou no streaming 5G de games no Brasil. Ela fez essa divulgação agora, algumas semanas atrás. É um negócio que pode ser muito relevante, pode ser positivo ali na frente. Então, várias linhas de negócio, nós já falamos da operação Bemob, já falamos sobre a companhia algumas vezes,
Se você tiver alguma dúvida sobre a operação da Bemob, só voltar nos nossos vídeos anteriores, ou de repente aqui no link, até aqui embaixo das nossas cartas anteriores, a gente tem vários detalhes ali sobre a operação de Bemob. Mas o que nos chama, assim, nos deixa indignados, né, com o preço das ações de Bemob, e que se nós pudéssemos, certamente aumentaríamos a nossa posição, sim, sem sombra de dúvidas, é que fizemos um exercício aqui, e olha que curioso, então, a Bemob hoje ela está valendo algo como 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, dependendo do dia e do preço da ação, tá? Só que a companhia tem 540 milhões de reais em caixa. Então isso quer dizer que metade do que nós estamos investidos está em dinheiro aplicado na taxa de juros, aplicado na renda fixa, com esses juros altos aí de 13 e pouco. Fazendo alguns ajustes, então, considerando uma queda da taxa de juros nos próximos 3 anos, uma alta no preço da ação nos próximos 3 anos em função da companhia, da própria companhia, estar recomprando as suas ações, que é algo que, assim, e esse é um dos grandes pontos principais, assim, da tese, é que o efeito da recompra de ação por parte das companhias, ela eleva a nossa participação societária sem que nós precisamos adquirir 1, 2, 10, 100 ações. Então esse efeito, ele traz uma explosão na dinâmica de lucro por ação, que é uma métrica mais relevante para o acionista, que é quanto no final do dia o nosso bolso vai receber daquele investimento. Então repara que esse exercício que nós construímos, com premissas extremamente conservadoras, considerando que a Bemob comprasse as suas ações apenas com o resultado financeiro do seu caixa. Então pensa que ela pega o caixa, tem o juro rendido ao longo do ano por conta dessa posição de caixa, e ela pega esse caixa então e recompra as suas ações. Esse efeito em 3 anos, tá? E ainda considerando que em 3 anos ela vai gerar de caixa os outros 50% do seu valor de mercado, então quer dizer que em 3 anos, se as ações não subirem nesses próximos 2, 3 anos, a Bemob vai estar sentada no mesmo montante de caixa que ela tem de valor de mercado. Sim, absurdo. Implica você dizer que comprei a ação, recebi meu dinheiro de volta e continuo acionista de um excelente negócio que vem crescendo a taxas absurdas. Então, se a gente olhar o resultado de Bemob, é um crescimento expressivo, um crescimento relevante. Então, isso deve continuar, já que a receita da Bemob está quase que 50% fora do Brasil. Mais um ponto extremamente relevante de observação. Mas nesse exercício de observar o efeito da recompra das ações com a receita financeira gerada pelo caixa, isso traria, em apenas 3 anos, um efeito de aumento dos lucros por ação de 63%. 63% de incremento do lucro somente por recomprar as ações com o dinheiro gerado pelo juro. É um negócio absurdo. Então, não à toa, Bemob ela é uma posição relevante, tanto do CTM Estratégia, quanto dos demais fundos, porque a gente acredita muito nessa tese. A companhia hoje está negociando num valuation, nas nossas estimativas aqui, próximo de 2 vezes EV/EBITDA, 2 vezes. Se você olha para uma empresa de tecnologia fora do Brasil, muitas vão negociar 10, 12, 15, 20 vezes, dependendo do negócio. Então, com todas as particularidades que esse negócio tem, a 2 vezes é um negócio absurdo. Recomprando ação, distribuindo resultado, certamente é um negócio que vai trazer para a gente um resultado futuro muito expressivo. Quando a gente olha para o preço da ação, então, você vê o preço da ação caindo, né, o preço da ação sendo impactado recentemente por toda essa dinâmica de mercado ruim. Em contrapartida, os lucros crescendo, a geração de caixa crescendo, a geração de valor para o acionista também crescendo. Isso é o que nos deixa muito motivado, independente do cenário de Brasil, já que é uma empresa que tem operações fora do Brasil também de forma relevante. Tá? Aí, nossa segunda posição e também histórica, Energisa Mato Grosso, uma posição que nós temos também há muitos anos, vem entregando um resultado fantástico, distribuiu muitos dividendos ao longo desse ano. A gente tem uma dinâmica provavelmente muito positiva para o próximo ano, em função do reajuste do ciclo de tarifa.
A Energisa tem os seus contratos, então, corrigidos por índices de inflação, IPCA e GPM. Isso é muito positivo, então traz para o estado que mais cresce no Brasil, em função do agro, crescimento na sua operação, com correção de tarifa por processo inflacionário, uma dinâmica de executivos extremamente competitivos, que executam um negócio com competência absurda, então realmente esses caras são muito bons no que fazem, e isso se retrata em crescimento, se retrata em lucro. Se a gente olhar de 2020 para cá, a companhia praticamente dobrou de tamanho, a companhia está operando hoje com um retorno sobre o capital investido e um retorno sobre o patrimônio próximo de 35% ao ano. Isso implica dizer que a companhia dobra de tamanho a cada 3 anos, então num negócio estável, num negócio conservador, que é a distribuição de energia elétrica, a gente tem potencial de valorização e também tem aquela cash call, né, a famosa vaca leiteira, que vai todo ano distribuindo dividendo para o nosso caixa relevante, né? A gente imagina que os próximos 2 anos possam ser ainda mais relevantes em termos de distribuição, por conta desse ciclo de reajuste tarifário, por conta do ciclo não só de preço de tarifa, mas do ciclo de reajuste de investimentos. Isso tende a ser muito positivo. Isso contribui de forma super relevante para a dinâmica de distribuição de energia. Sem contar que Mato Grosso é o estado que mais cresce no Brasil, então quanto mais o agro for bem, quanto mais a dinâmica do agro tiver relevância para o nosso país, e a gente sabe que o agro ele é uma das locomotivas, ele é um dos motores da nossa economia, tiverem nesse ritmo de crescimento, certamente nós teremos um retorno muito positivo também com Energisa. Aqui super relevante de comentar, a safra do ano que vem, né, de soja, ela tende a ser uma das maiores safras de soja da história do planeta. Então, isso não só do ponto de vista macro, como também do micro, tende a trazer retornos positivos e relevantes, né? Uma posição recente que nós construímos de Mobile, então é uma posição que a companhia hoje está valendo em bolsa cerca de 280 milhões de reais e ela tem 200 milhões de caixa, então isso implica dizer que pela operação, né, pelo negócio Mobile, nós estamos pagando 80 milhões de reais num business que chegou a faturar mais de 1 bilhão de reais no início e pós-Covid, teve aquela dinâmica de troca de bens e serviços por ficar em casa, por fazer escritório e tudo mais. Isso explodiu no primeiro momento, a demanda por produtos para casa, por produtos para móveis, decoração, sofá, TV e todos esses bens. Isso teve um efeito positivo para ela 2 anos atrás, mas muito negativo ao longo desses últimos 12 meses com a reabertura da atividade, com a volta à normalidade. Então, as ações da Mobile tiveram uma queda de 90%, isso é o que nos deixa muito motivados com essa tese, pensar que somente a geração de juro do caixa dela, que seriam 20 milhões de reais, trariam um incremento de valor de quase 10% ao ano para a companhia. Isso é muito relevante, isso é muito expressivo pelo tamanho da companhia. A companhia também saiu muito na frente com essa dinâmica de varejo, então fez uma lição de casa super relevante, capaz de passar por esse momento ruim de troca de demanda, né, de substituição de serviço e bens, coisa que nós particularmente acreditamos que no ano que vem, 2023, então, o mercado de artigos para casa, móveis, decoração, tendem a ter um ano positivo em função do grande volume de entrega de imóveis. Então vai ser um ano grande de entrega de imóveis, 2023, a gente pode observar isso no gráfico. E isso, obviamente, quando você pega a chave da sua casa, você, pelo menos um sofá, pelo menos uma mesa, uma cozinha, um novo quarto, você quer decorar, quer deixar bonito, quer organizar a sua nova casa. E isso é demanda para produtos de mobile. E quando a gente fala, então, de São Paulo, região metropolitana, é o mercado onde a mobile está inserido. Isso tende a ser muito relevante, tende a trazer uma demanda que não está nas contas, não está presente no valuation da companhia atualmente. Além disso, e talvez mais importante até, é a gente observar
e nós já falamos isso na nosso último comentário mensal, nossa última carta, mas a Mobile ela trocou de dono lá na Alemanha. O controlador da Mobile era uma empresa chamada Home24, que ela ainda é a controladora, mas ela foi vendida lá na Alemanha. Quem comprou a companhia lá foi um grupo austríaco, que fatura 5,5 bilhões de euros ao redor da Europa, em mais de 13 países. E aí a gente vê a diferença do preço das ações da Mobile e da Home24. Então você repara aqui que elas andam praticamente em linha uma com a outra, e aí de repente tem um salto aqui nas ações da Home24, que é a aquisição então da Home24 pela XX Lutz, que é uma empresa austríaca, uma das maiores varejistas de móveis lá da Europa, super conhecida lá para o público. Nós temos até alguns clientes que moram lá na Europa e nos comentaram de que já fiz compra lá, conheço, sei como é. Então isso demonstra também a maneira como uma empresa desse porte está olhando para um business de móveis online, um business digital, um business de tecnologia relacionado a móveis. E isso não tem como desconectar da Mobile, porque a posição de caixa da Home24 ela está aqui no Brasil. Então, esse diferencial de 100% que a Lutz pagou pela Mobile, pela Home24, na verdade, né? Então tem indiretamente pela Mobile, ele está presente, é um valor que está aqui, contido nas demonstrações da nossa Mobile. Então a gente imagina que com esse aumento de salário mínimo que deve acontecer nos próximos 2 anos, já que fazem 2 anos que o próprio funcionalismo não tem aumento, o salário mínimo também estava estável por conta da pandemia, por conta de todas essas dinâmicas que nós vivemos ao longo desses últimos anos, e também somado ao aspecto de uma volta à normalidade, né, dessa demanda não ir de um lado, de uma vez só para casa e imóveis, sofás, TVs e tudo mais, de repente ela ir outra vez só para serviços, então viagens, lazer, turismo e tudo mais. O equilíbrio disso, voltando ao longo do próximo ano, a gente imagina que isso não esteja na conta, e aí por conta disso a gente vê uma companhia com uma dinâmica bem azeitadinha, bem positiva. Se tiver um crescimento de receita, a Mobile ela vai voar, ela vai simplesmente voar. Então a gente imagina que essa dinâmica toda combinada tende a fazer um efeito positivo para ela logo mais. Também pensando no sentido de varejo, já que as varejistas brasileiras elas estão muito endividadas, estão alavancadas, e isso certamente vai comprometer o efeito de recuperação. Então o nosso posicionamento ele está justamente em olhar para uma companhia que eventualmente pode ser foco de alguma operação, de alguma transação, como a gente viu que o seu controlador trocou de dono. No Brasil, as companhias desse segmento sofreram muito ao longo desses últimos 2 anos. A gente tem aí o caso da Etna, a gente vê outras companhias regionais de imóveis também sofrendo, próprias grandes varejistas, Magazine Luiza, Via Varejo, Americana, sofreram muito ao longo desses últimos 2 anos, né, com a pandemia, mas a Mobile, ela conseguiu, pelo tamanho, pela dinâmica de negócio, conseguiu agir rápido em controlar custos, em controlar o seu business, preservar o seu caixa. Então ela é uma companhia que preservou o seu caixa e que, à medida em que cresce, pelas ações que foram tomadas, tende a ter uma dinâmica mais positiva, e ao mesmo tempo pode ser um mercado que se consolide, que troque de dono. A gente viu a Madeira recebendo aporte de capital recente também de alguns fundos, o que demonstra que esse mercado ele tem um potencial relevante e que a gente não está olhando para esses 6 meses, para esses próximos 6, 12 meses, mas que numa dinâmica de 2, 3, 4 anos, esse negócio aqui, depois de cair 90%, ele tem um potencial extremamente relevante de valorização. É nisso que a gente está mirando. E certamente buscar também destravar alguns valores que a gente enxerga ali, que podem contribuir. Então a gente está sempre buscando contribuir com a companhia. Uma informação recente que foi divulgada por parte da Mobile é que, ao contrário das varejistas grandes, né, tiveram uma Black Friday muito ruim, a Mobile divulgou dados muito positivos de Black Friday. Ela divulgou um resultado de Black Friday que superou as nossas expectativas, com margem bruta também muito saudável,
Então isso tende a trazer para a companhia um final de ano eventualmente positivo. E aí tudo isso que a gente falou agora, para o ano que vem, a gente imagina que pode ter surpresas positivas. Então, essas seriam as principais posições hoje do nosso CTM Estratégia. Nós temos outras 3 posições que nós estamos montando. Eu gostaria também de dar um aviso para vocês que nos próximos 30 dias nós faremos uma alteração do CTM Estratégia para um fundo BDR nível 1. Então, isso para que possibilite também o CTM Estratégia também comprar ações fora do Brasil, então que a gente possa investir em outras companhias, se assim a gente imaginar que é o momento. Não acredito nisso agora, tá? Não acho que essa relação de troca hoje entre o câmbio do Brasil e o preço das companhias brasileiras extremamente amassados, extremamente derretidos por conta de tudo isso que a gente está falando, não acho que isso faça sentido. Mas que eventualmente, daqui 2 anos, daqui 3 anos, isso possa ser uma opcionalidade, então que a gente possa deixar isso pronto para olhar. Isso implica dizer que, obviamente, nós estamos olhando para teses ao redor do mundo. Nós, inclusive, no Ultra, que vamos falar logo mais, tivemos experiências muito positivas recentes, então, com isso, a gente entende que é uma positiva e tende a trazer para você, investidor, também uma possibilidade de retornos relevantes ali na frente. Então, com isso, a gente encerra a estratégia por aqui. A gente vai entrar no Ultra Performance, então. Então, falando sobre o nosso Ultra Performance FIA, é um fundo que nós temos mirado, tá? Uma dinâmica para buscar com que o fundo se torne 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 ações brasileiras, 1/3 ações globais e 1/3 caixa. Então, assim, a tendência por ele ter mais caixa não quer dizer que ele está menos investido. Lembrando que o Ultra é um fundo super agressivo, em que a gente busca maximizar o retorno do fundo. Mas por que a gente tem mais caixa no fundo? Para que justamente as operações ou de posições compradas, ou de posições vendidas, ou de commodities e outros ativos que o fundo pode alocar, taxa de juros, outros mercados, moedas e tudo, tenham essa possibilidade de compensar essa alocação de caixa que a gente tem de forma relevante, tá? Então, o Ultra, ele nesses últimos meses também fez desinvestimentos importantes. Nós desinvestimos de Klabin, que era uma posição que nós também estávamos acompanhando há algum tempo. Foi até uma posição relativamente curta dentro do fundo, basicamente por conta de preço de celulose. Então, se eventualmente madeira começar a ter algum tipo de dinâmica, o preço da madeira caiu bastante nos Estados Unidos. Mesmo a China voltando, pode ter algum impacto em termos de celulose, em termos de commodity. E aí a gente optou por desinvestir também de Klabin. Também desinvestimos de PetroRio, uma posição que trouxe um resultado expressivo para o fundo nesses últimos meses. Certamente contribuiu muito para o resultado que nós estamos vendo, mesmo numa dinâmica complexa de país e tudo, o fundo conseguiu ter um resultado adicional. Essa posição de PetroRio estava linkada com a nossa posição de petróleo comprada. Nós falamos sobre isso no nosso último comentário. Nós encerramos a posição comprada de petróleo também, mais por um aspecto técnico, tá? Estamos de olho para voltar a montar essa posição. Ano que vem, o petróleo ele tende a ter uma dinâmica favorável de preço, por conta de um desequilíbrio de oferta e demanda, por conta da volta da China, por conta dos Estados Unidos se desfazendo de reservas estratégicas. Então, os Estados Unidos vendeu muita reserva estratégica. Então, a gente acredita que o petróleo é algo que vai estar presente ali no nosso portfólio também. Nossa última posição, quando a gente zerou o PetroRio, a gente também zerou o petróleo, teve um retorno positivo. Nessas últimas semanas agora, nós estávamos comprados também, de novo, em petróleo. Com essa alta recente, a gente também já zerou essa posição. Estamos sem posição hoje, então, em petróleo, mas o dedo no gatilho para voltar a essas aquisições, tá? Tivemos um desinvestimento relevante de uma posição de Gold Fields, que nós dividimos aqui há 60, 90 dias atrás. Teve um evento muito relevante na posição de Gold Fields, além da alta do ouro, que nós comentamos que isso fazia parte dessa tese. A alta do ouro foi positiva, mas esse evento, a abertura da transação da Gold Fields com a Yamana Gold,
ela fez com que as ações da Gold Fields tivessem uma alta super relevante. O mercado entendia que as ações teriam uma depressão, né, seriam desvalorizadas por conta desse deal, e aí como ele abriu, a companhia recebeu 300 milhões de dólares de grana, e aí também não tem o efeito dilutivo nos seus lucros. Então as ações tiveram um desempenho muito relevante nesses últimos meses, e aí a gente optou por zerar essa posição, já que a frente de crescimento da operação ela fica mais comprometida sem a fusão com a Yamana Gold. Para nós, como falamos várias vezes, era um negócio muito assimétrico, ficar exposto no ouro, ficar exposto num crescimento geográfico, com potencial de valorização por conta da integração das minas, e mesmo que não tivesse a transação, o desenrolar também poderia ser positivo, coisa que acabou acontecendo. Então, em função disso, nós desinvestimos de Gold Fields. Falando sobre as principais posições, então, JSL, uma das maiores posições, JSL Logística. JSL vem entregando um crescimento assim, fantástico, resultado trimestral maravilhoso, a companhia está numa dinâmica muito positiva, a qual a gente também acredita que, mesmo eventualmente numa dinâmica recente aí de atividade desacelerando, de uma atividade barulhenta por conta de novos governos e tal, a gente também acredita que a JSL consiga se beneficiar disso, por conta do mercado de logística ser extremamente pulverizado. Então, a gente tem os caminhões aí, as transportadoras pequenas e médias sofrendo, tendo muito mais dificuldade de acesso a capital, a expansão de negócios e tudo. Então, a gente vê a JSL como uma consolidadora desse mercado, ela tem entregue isso, tem feito aquisições relevantes, ela tem expandido internacionalmente, então isso também é curioso, porque hoje ela tem operações na América Latina e tem uma operação curiosa na África do Sul, um cliente grande da companhia lá, que levou ela para lá. Isso só mostra também a competência, já que imagina seu cliente falar para você, olha, eu gosto do seu trabalho aqui no Brasil e na América Latina, mas eu quero você lá na África do Sul porque eu tenho uma operação relevante. Eu vou te dar um contrato para você operar lá. Isso é super legal, olhar para isso faz com que a gente feche essa nossa tese de falar, não, a companhia está no lugar certo, a companhia está fazendo as coisas de maneira correta. E aí quando a gente olha para o preço da ação, divulgou o resultado do segundo trimestre, que foi muito bom, foi um resultado maravilhoso, a ação respondeu a esse resultado, chegou a subir mais de 30% nas 2 semanas depois do resultado, e aí nesses últimos 30 dias, 40 dias, com toda essa loucura aí de mercado brasileiro, as ações sofreram, caíram bem aí, tiveram uma queda super expressiva, como a gente pode ver aqui no gráfico da ação, e trazendo ela para um nível de precificação de novo ridículo. Quando a gente olha para uma empresa de logística, qualquer uma delas na Europa ou nos Estados Unidos, ou até mesmo em países emergentes, negociam em torno de 8 e 12 vezes EBITDA, enquanto a gente tem uma JSL aqui negociando a 5. É algo realmente curioso e muito com um potencial de valorização muito grande, né? Então, de fato, a gente tem um ativo com uma qualidade boa, num mercado muito bom, com vantagens competitivas e depreciado. Somatório de tudo isso só nos leva a crer que o potencial disso para daqui 2, 3 anos, 1, 2, 3 anos vai ser muito relevante, tá? Também no Ultra, então, temos a posição de Bemob, a posição de Bemob que nós abordamos agora, recente, no Estratégia, então é a mesma tese, a mesma filosofia. E também temos, no nosso Ultra Performance, a posição de Mobile, comprado em Mobile, olhando toda essa dinâmica. Então, em Brasil, essas seriam as principais posições de ações do Ultra Performance. Nós estamos olhando para ações fora do Brasil, como essas teses, no exemplo de Gold Fields, no exemplo de posições que nós fizemos até agora. Então, a gente está olhando para negócios na Europa, estamos olhando eventualmente para essas teses de China, realmente. A reabertura da China pode ser potencialmente explorada como investimento, independente de ideologias, vamos falar assim. Então, tem muito potencial de valorização por conta dessa depreciação gigante em torno do Covid. Nós estamos olhando para alguns negócios lá que fazem muito sentido, tocados inclusive por executivos que fizeram carreira no mercado americano, por exemplo. Então, deixar um pouco a emoção de lado
do aspecto ideológico e focar onde a gente tem dinheiro para ganhar realmente. E, eventualmente, a gente pode ter um pedaço de alocação lá que pode trazer um retorno positivo para a gente. Também na parte de commodities, a gente segue observando o desenrolar de como essas coisas vão acontecer, e aí possivelmente a gente pode ter algum tipo de posição no Ultra relacionado a isso. Mas aí, em essência, esse 1/3, 1/3, 1/3 é o que a gente vai mirar na composição do Ultra Performance, tá? Buscando, obviamente, maximizar com outros tipos de operação, comprado, vendido. Se a gente entender que tem que ficar vendido, tem que ficar vendido. Se entender que dá para ficar comprado, vai ficar comprado. A gente tem um core, então um núcleo com essas posições extremamente depreciadas e com um grande potencial de valorização, e aí no entorno disso a gente vai agregando transações e operações offshore e onshore. Tá? Então essa é a dinâmica do nosso Ultra Performance, é isso que a gente está mirando, e é assim que a gente espera entregar um resultado, como a gente vem entregando ao longo desse ano, mesmo com toda a dificuldade do ano, tanto na Bolsa Americana em queda, quanto na Bolsa Brasileira, o fundo vem performando de forma muito positiva nesse ano de 22. Falando então agora do nosso Gênesis Previdência, o Gênesis Prev, ele, nosso filhote mais novo, recente, sofreu muito, né, com esses últimos 12 meses de pós-eleição, mesmo com dinâmica ruim de mercado. Então a composição do Gênesis hoje ela tem em torno de 50% investido em ações, 50% em renda fixa, uma distribuição já então mais conservadora, buscando efetivamente diferenciar na própria renda fixa. Então temos alguma coisa de NTN-B mais curta no Gênesis, então temos uma composição de renda fixa através de NTN-B e através de LFT, NTN-B então IPCA+, e LFT renda fixa 100% CDI, buscando dentro dessa parcela de 50% de renda fixa, otimizar e explorar o retorno que a renda fixa também está nos dando. E na parte de renda variável, 50% do fundo hoje, nós desinvestimos de Klabin, então foi um investimento que teve um retorno relevante para o fundo, pelas dinâmicas de preço de celulose, preço de madeira, preço de mercado americano e chinês, e também pelo ruído de investimentos vultosos da Klabin, sem a contrapartida de distribuição de dividendos, a gente entendeu que fazia sentido desinvestir de Klabin, um retorno positivo para o fundo, e nós desinvestimos da posição. Também nos desfizemos da nossa posição de PetroRio, com um retorno também positivo, que contribuiu para o fundo ter o desempenho dele, ainda que no 0 a 0 esse ano, ainda assim segurando a desvalorização dos outros ativos, né? Então, o PetroRio foi um desinvestimento que nós fizemos recente. E aí as principais teses, então, do nosso Gênesis Previdência, com Bemob, com Energisa, com JSL, com Mobile, buscando, então, uma tese de longo prazo para o nosso Gênesis. O nosso Gênesis, então, olhando para o longo prazo com essas principais teses, ele está muito focado em extrair dessa parte de renda variável o valor do que nós conhecemos, do que nós acompanhamos, do que nós temos um grande proximidade com as companhias e olhando realmente para o nosso longo prazo. A vantagem do Gênesis nesse sentido é que os 50% da renda fixa, eles automaticamente crescem e trazem adicional para a gente ir rebalanceando o fundo à medida em que a renda fixa sobe e as ações caem, a gente vai rebalanceando isso para ficar nessa dinâmica. Lembrando que a gente pode ir até 70% de ações, mas por uma questão de ruído, como a gente está vendo, nós estamos com 50% e ainda de maneira conservadora, adquirindo proteções, fazendo posições de hedge na medida em que o mercado avança, para que justamente a gente consiga otimizar e entregar um retorno legal para o nosso investidor. Tá? Fazendo um fechamento, então, de tudo que nós falamos aqui, espero trazer um pouco mais de racionalidade para você, nosso investidor. Tenho a confiança de que nós temos excelentes teses a preços super descontados e que vão trazer potencial de valorização para nós, que podem surpreender por conta do ambiente macro de China e Estados Unidos, que eu falei no começo do vídeo. Isso certamente
não está muito no radar do investidor local que está vendendo seus ativos a qualquer preço. Não acho que é hora de fazer isso. Não acredito que seja a hora também de mandar dinheiro para fora, de comprar dólar a níveis caros, com juro alto, com ação desvalorizada, com bolsa americana ainda cara, no processo de juro. Não façam isso, por favor, não nesse momento. Acho que se essa for a intenção de algum movimento, eu imagino que isso vai ter uma janela mais positiva à frente. Nós certamente estaremos atentos aqui nos nossos fundos também. Vamos nos posicionar em teses fora do Brasil, como a gente já falou, mas não com esses ativos aqui da forma depreciada como eles estão e com tanto potencial de valorização que nós estamos observando. Não esqueça de ativar o sininho aí do nosso canal, não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo, para que a gente possa ter um pouco mais de racionalidade aí nas teses também, e nem tanta emoção. Obviamente, esse é o nosso último vídeo do ano, então gostaria aqui, de coração, nosso time todo, CTM Investimentos, dedicar a todos vocês, nossos queridos investidores, um excelente final de ano, um ótimo Natal para aqueles que assim compartilham. Queremos que 2023 seja um ano muito melhor e que todos nós possamos, então, passar por esse momento ruim que nós passamos. A gente sabe que o ano ele foi duro, mas a gente entende que, dado todo o acontecimento, nós entregamos para vocês uma dinâmica aí bem positiva. Mas a gente quer, obviamente, ter retorno positivo e expressivo, como tivemos ao longo da história da CTM. Então, a gente espera que 2023 possa ser esse ano que vai destravar aí com essas nossas teses e contribuir para o retorno de todos nós. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.